senhores, mais um vídeo dessa correção para a UniOeste TTO, Priscila Linária, para mais uma correção da proposta imprensa sensacionalista atuando como amplificadora do caos. Estamos aí seguindo essa série de vídeos para a UniOeste, espero que vocês estejam gostando. Logo trarei outros gêneros e outros temas também, meus filhos. Bora lá? Se inscreve no meu canal se você não é inscrito, curta o vídeo, comenta, compartilha, segue a Priscilane no Instagramers e bora, meu filho! O título foi Lucro acima de tudo. A busca desenfreada por audiência e, consequentemente, lucro conduz a imprensa e os meios de comunicação em geral a se comportarem como abutres de notícias. Explico-me. Em nossa sociedade do espetáculo, como o livro homônimo de Guy Debord apresenta, os indivíduos são compreendidos como marionetes atraídos pela notícia mais sensacionalista, trágica e comovente. Desse modo, quanto mais sangue e lágrima tiver uma reportagem, mais audiência e lucro o veículo transmissor terá. Essa espetacularização de informações, diante disso, cobra um preço alto de nós, nossa saúde mental e autonomia. Isso porque a imprensa sensacionalista atua como amplificadora do caos, ocasionando distúrbios mentais, traumas, medo incontrolável, como o meu caso, que após assistir a diversas matérias sobre acidente de carros, desenvolvi pavor de dirigir. E ocasiona também apatia social. Olha só, aqui você trouxe a contextualização, né? Você falou da sociedade do espetáculo, falou, né, que a imprensa sensacionalista atua como amplificadora do caos. Você se colocou na redação, né? Gostei bastante. Mas aqui eu acho que você poderia, né, fazer da seguinte maneira. Ó, ocasionando distúrbios mentais, traumas, medo incontrolável, entre outros problemas. Ponto. Para não ficar um período muito extenso. Ponto. Eu sou uma vítima. Haja vista que, devido à espetacularização, desenvolvi pavor de dirigir, entendeu? Então, assim, faria só um ponto aqui para iniciar um novo período para o seu parágrafo não ficar muito extenso, para o teu período não ficar muito extenso, tudo bem? Esse cenário de maximização de tragédias em busca do lucro, além disso, me faz refletir em como Nietzsche estava certo ao afirmar que o excesso de razão produziria consequências danosas ao destino da humanidade. Aqui, esse além disso, não ficou certo, sabe? Esse cenário de maximização de tragédias em busca do lucro me faz refletir sobre como Nietzsche estava certo ao afirmar que o excesso de razão produziria consequências danosas ao destino da humanidade. Pensar e agir de forma completamente racional induz a minimização da emoção. E isso, principalmente no contexto da imprensa, no qual o interlocutor são pessoas dotadas de emoções, em que os interlocutores são pessoas dotadas de emoções, é nocivo para a sociedade. Assim como eu, inúmeros outros indivíduos desencadeiam traumas, crises de ansiedade e pânico diariamente ou ao assistirem às notícias sensacionalistas que foram produzidas racionalmente para cumprirem seu papel de geradores de dinheiro e que priorizam apresentadores apelativos, manipuladores e caricatos, que resultam em mais desconforto em nós, telespectadores. Olha só, o que eu quero que você tenha cuidado é com o excesso, né, de informações nos seus períodos, tá? Você está fazendo períodos muito extensos e isso prejudica a leitura, tá? Na hora que o corretor está lendo o seu texto, ele fica um texto cansativo e aí você pode incorrer no erro de se perder na argumentação, porque aí o corretor não sabe o que você quis dizer efetivamente, está muito truncada a leitura do seu texto, está muito superficial essa leitura, entendeu? Então,
eu sugiro que você reorganize o seu texto nesse sentido, sabe? Escreva períodos menores e seja mais clara na hora de desenvolver o seu posicionamento. Então, por exemplo, quando você fala do Nietzsche, né, ó, esse cenário de maximização de tragédias me faz refletir sobre como Nietzsche estava certo ao afirmar que o excesso de razão produziria consequências danosas ao destino da humanidade. Pensar e agir de forma completamente racional induz a minimização da emoção. E isso, principalmente no contexto da imprensa, é nocivo para a sociedade. Por que é nocivo? Como isso é nocivo? Então, aqui você poderia ter exemplificado e ter trazido exemplos que mostrem essas notícias que foram feitas, essas notícias que foram apresentadas, que foram elaboradas com base na razão. Então era nesse sentido que você deveria argumentar. Eu senti falta disso, parece que você está rodando, sabe? Que você não está sendo específica aí na argumentação do seu texto. Então eu quero que você tenha mais cuidado com isso, tá? Para você argumentar de uma maneira efetiva, argumentar de uma maneira clara, tá? Então você precisa ter clareza no seu texto, ok? Esse quadro retrata como a imprensa do espetáculo, ao negligenciar sua responsabilidade social com as emoções que suas matérias irão produzir em seus espectadores, é causa direta da amplificação dos sentimentos de angústia, medo, estresse e caos na população. Olha só, aqui ó, eu tenho um exemplo claro desse excesso de informação. Esse quadro retrata como a imprensa do espetáculo, ao negligenciar sua responsabilidade social, é causa direta da amplificação dos sentimentos de angústia, medo e estresse na população e caos na população, tá vendo? Poderia ser mais clara nesse sentido. Então, quando você fizer as orações intercaladas, né, os apostos explicativos, não precisa ser tão extenso assim, tá? Porque isso acaba prejudicando a leitura de certo modo. Acredito, entretanto, que a imprensa sensacionalista é a causa direta da amplificação do caos em relação a outro problema, a falta de senso crítico e autonomia. Quando você usa o entretanto na sua redação, ele indica uma ideia contrária. Então, quando você usa o entretanto, dá a impressão que você está se contradizendo. Quando você usa uma conjunção adversativa, ela deve ser usada para introduzir uma ideia que foi contrária àquilo que você está trazendo anteriormente. Então, eu sugiro, eu oriento que você não use, ao menos que você queira fazer essa contra-argumentação na sua redação. Mas nesse caso aqui, não ficou claro, tudo bem? Por quê? Porque parece que você está só se contradizendo dentro daquilo que você desenvolveu no seu próprio texto. Que a imprensa sensacionalista é a causa direta da amplificação do caos em relação a outro problema, a falta de senso crítico e autonomia. Ao veicular reportagens em busca somente de uma finalidade econômica, sem se importar com o caminho para alcançar isso, o meio de comunicação se torna um grande alienador. Como espectador assídua de telejornais, notei na repetição de um padrão. Apenas notícias comoventes ganham destaque, enquanto matérias sobre política, meio ambiente e economia são sempre coadjuvantes. Assim, para mim, fica nítida a intenção da espetacularização de notícias, de, além de manter o espectador por mais tempo, manipular a atenção dos indivíduos para tirar o foco das notícias pertinentes, que formam o senso crítico e permitem a autonomia. Esse fato se torna ainda mais preocupante quando penso na assertiva do filósofo Kant, liberdade e autonomia, pois em uma sociedade desprovida de senso crítico, apática, não existe autonomia. Portanto, é uma sociedade sem liberdade. Olha só, eu estou sentindo o seu texto com muitas características do texto expositivo. Parece que você está dissertando, mas não fazendo a dissertação argumentativa, você está dissertando a exposição. Então, o que você tem que me convencer? Então, você tem que falar para mim
que a espetacularização de tragédias amplifica o caos, certo? Ela amplifica o caos. Então você precisa dizer para mim por que que ela amplifica o caos. Então ela causa problemas nos envolvidos, ela incita o cometimento de crimes, ela faz com que as vítimas e os familiares das vítimas desenvolvam doenças, enfim. Você precisa me convencer como que esse caos ocorre. Como que esse caos ocorre? O que que ocorre, entendeu? Então eu senti falta na sua argumentação disso. Traga mais para a realidade, tá bom? Traga mais para a realidade. Traga mais a sua voz no texto. Traga mais pessoalidade, meu amor. Se coloque no seu texto, fale da máscara social, seja mais clara na hora de argumentar, principalmente quando você estiver defendendo o seu ponto de vista, tá? Porque parece-me às vezes que você tá sendo muito, tá com medo de argumentar, sabe? Parece que você fica rodando ali e você não tá sendo efetiva aí nessa argumentação. Então eu quero que você tenha cuidado aí com isso, tá bom? Tenha cuidado com essa argumentação. Se coloque mais no texto, escreva de uma maneira mais pessoal, tudo bem? Diante do exposto, a imprensa sensacionalista, atuando como amplificadora do caos, resulta em uma realidade com a saúde mental em crise e uma população apática. Aqui você está sendo repetitiva, tudo bem? Você está sendo repetitiva. Então, cuidado para você não, quando você fizer a retomada da tese, né, dos argumentos, você não escrever com as mesmas palavras. Essa retomada é fundamental, mas você tem que cuidar para não fazê-la de maneira repetitiva, tudo bem? A imprensa sensacionalista, atuando como amplificadora do caos, resulta em uma realidade com a saúde mental em crise e uma população apática. Desse modo, creio que somente pode haver esperanças disso mudar quando nós, interlocutores e consumidores de notícia, nos tornarmos seletivos com o conteúdo assistido e deixarmos de ser marionetes das imprensas. Para que, dessa maneira, com a diminuição da audiência e do lucro, o sensacionalismo não seja mais um mecanismo útil para a mídia e a nossa sociedade talvez não seja mais a do espetáculo. Na realidade, todo o seu texto está com muitas características da dissertação, está muito semelhante aí à dissertação. Então, eu quero que você traga mais pessoalidade, eu quero que você seja mais enfática nos argumentos, tudo bem? Eu quero que você reveja aí a sua tese, o seu posicionamento. Isso precisa ficar muito claro na sua redação. Quais são os argumentos que você vai utilizar para convencer o leitor de que sim, a imprensa sensacionalista atua como amplificadora do caos. E perceba que há pouca menção ao título, tudo bem? Há pouca menção ao título. Então eu quero que você tenha cuidado aí com isso, tudo bem? Então tenha cuidado aí com essa questão do título, tudo bem? Bora escrever redação, minha filha? Bora, meu filho!